intenção de estudar um pouco mais profundamente as palavras de São José em cada mês e colocar aqui para todos ao menos um impulso de cada uma de suas mensagens, repartimos esse estudo em muitos programas, que são partes de uma construção única que São José realizou com suas mensagens diárias do mês de abril de 2016. Lembramos a todos que é muito difícil fazer essa síntese e que de todo o coração os animamos a buscarem as mensagens completas e deixarem que elas lhes falem ao coração, porque ali se encontram impulsos únicos que nos preenchem a alma ao realizar esses estudos, mas que podem se multiplicar em cada um de nós se nos colocamos diante de São José e deixamos que ele nos fale através de cada uma de suas mensagens. No estudo anterior, vimos as mensagens diárias até o dia 10 de abril de 2016, quando aprofundamos em termos que às vezes nos trazem dúvidas ou que ficam incompletos na nossa compreensão, porque apesar de que escutamos falar sobre eles, ainda não havíamos estudado e neles aprofundado. Então, depois de estudarmos o que seria parto planetário e final dos tempos, vamos prosseguir com as mensagens de São José, deixando que mais do que um conhecimento, essas palavras nos tragam um aprofundamento espiritual, uma transformação interior, porque esse é o verdadeiro sentido com o qual elas são pronunciadas. Deus está nos transformando por dentro e por fora, através de seus mensageiros. Continuando então, chegamos ao dia 11 de abril de 2016, no qual São José começa a sua mensagem dizendo: para estes tempos de caos, a necessidade de viver o amor e a paz unirá religiões e culturas, raças, povos e corações para proclamar a vitória da luz. Nos mais jovens se gesta o espírito do ecumenismo, porque aqueles que chegam ao mundo nestes tempos têm a missão de viver a unidade com o próximo e de todos com Deus, para que a partir da união das criaturas com o Criador, a ilusão se dissolva, os véus caiam dos olhos humanos e o tempo do universo se una ao tempo da Terra, trazendo à consciência humana a veracidade da vida superior. Para refletir sobre esse estudo, acho que bastaria com olhar para o mundo ao nosso redor e perceber o caos do qual São José nos fala. Vamos perceber que ao mesmo tempo em que alguns corações se abrem avidamente para o despertar da fé, para uma busca superior, com a mesma intensidade outros se lançam à ânsia pelo poder, que leva às guerras entre nações, culturas e religiões. E percebendo esse cenário do nosso mundo, onde tantos conflitos são levados adiante pela nossa incapacidade de compreender e aceitar o caminho eleito pelos nossos irmãos, sua forma de expressar a religiosidade e de se unir a Deus, é que somos inspirados a viver o amor e a unidade, o respeito que se guarda nessa palavra ecumenismo. O ecumenismo pode ser entendido de muitas formas. Hoje em dia, a mais empregada delas é o ecumenismo no mundo cristão, onde as religiões cristãs fazem um esforço e um movimento em direção da unidade. Não necessariamente para criar uma religião única, mas, por que não, uma igreja espiritual única, onde os corações é que se unem, apesar dos caminhos serem diferentes. Mas compreendemos que nas palavras de São José, ele trata de um ecumenismo ainda mais universal, não apenas cristão, porque todos nós somos filhos de Deus, independentemente de nossa fé, ou se a temos viva dentro de nós ou não. O que sim todos temos é uma capacidade de amar única que está latente dentro de nós
E que quando fazemos esse movimento de respeitar o próximo, de compreender, de nos unirmos como irmãos, esse amor vai despertando e vai nos conduzindo à verdade, vai nos conduzindo a Deus, Ele, que é o próprio amor dentro de nós. Então, não é que as religiões tenham que deixar de ser como são, ou que uns se converterão ao credo dos outros. Deus une o coração de seus filhos através do amor, porque é o amor que toda religião verdadeira vai nos levar, e cada um compreende esse amor de uma forma. Buda como uma ponte para o amor através da compaixão. Abraão como a primeira ponte que conhecemos para Deus, nos ensinando a amar um Deus único. Cristo como sendo o amor mesmo, parte de Deus entre nós. Maomé como uma ponte para Deus através de seu exemplo. E tantos outros caminhos que, quando inspirados por Deus, nos levam a Ele. Então, o impulso que estamos vivendo como humanidade, sobretudo os mais jovens, como nos disse São José, não é de criar uma religião única, mas sim de respeitar, de que haja paz nesse planeta, a paz que nasce da unidade interior entre os corações. Porque se não há amor, se não há paz, como haverá união com Deus, com a vida superior, com essa realidade que todos sentimos e vivemos a sua existência e que transcende a nossa pequenez humana? São José não somente nos coloca diante desse propósito de união entre as religiões, culturas, raças, povos e corações. Ele também nos ensina como fazê-lo, para que não nos confundamos nesse impulso de estabelecer a paz quando estamos diante de tantas situações de conflitos no mundo. Nessa mesma mensagem do dia 11 de abril, ao mesmo tempo em que nos fala sobre a necessidade do planeta, que nos levará à unidade, São José também nos traz uma advertência, sobretudo aos que são mais jovens e que no ímpeto de sua juventude aspiram transformar o mundo e têm toda a convicção de que podem fazê-lo. Pelos motivos que já conhecemos, membros de diferentes religiões e linhas espirituais causaram muitas feridas na consciência humana, porque é natural que os homens sejam imperfeitos e cometam erros. E quando nossa fé está debilitada e precisamos de um exemplo palpável para seguir adiante, muitas vezes confundimos o mau exemplo dos homens com a fé em si, com o caminho religioso em si, associando os erros humanos às instituições religiosas, seja ela qual for. Isso gerou na consciência de muitos jovens uma rejeição à religiosidade, mas apesar disso, todos podem sentir o vazio que há no coração quando ele não tem a Deus, quando não tem o sustento espiritual que transcende a vida na terra. Todos podem sentir que a vida perde o seu sentido, a sua razão, quando não há um amor verdadeiro que a sustenta, que não é um amor humano, mas um amor divino. Por isso, muitos começaram a buscar a espiritualidade em caminhos mais livres, que misturam as ilusões do mundo, os prazeres que a humanidade ainda busca e algo de vida espiritual. E é com base nisso que São José nos faz essa advertência, dizendo: por vocês não terem cultivado um caminho de oração e de comunhão com Deus, muitas vezes, essa missão ecumênica dos jovens de hoje se confunde com as experiências que fazem pelas diferentes vias de perdição nos abismos do mundo, acreditando que estão abrindo suas consciências para o novo. Os erros e a rigidez do passado, próprios da lapidação da consciência humana daquela época, afastaram muitos corações de Deus. E agora, filhos, chegou o momento de que os mais jovens possam despertar para a vida do Espírito
E para que isso aconteça, aqueles que estão adormecidos e iludidos necessitam do exemplo dos que já despertaram. É por este motivo que lhes pedimos que os próprios jovens impulsionem os outros. São José faz então um chamado a que não apenas estejamos atentos aos nossos caminhos espirituais, mas sobretudo que sejamos exemplo para aqueles que estão perdidos, porque hoje é a nossa conduta, nossa ação, nossa vida que falará ao mundo sobre a veracidade do caminho que nos leva a Deus. É com o exemplo que ajudaremos aos que estão perdidos, que seremos uma luz nos abismos deste mundo. Como estar neste mundo e não se confundir? Como encontrar ou ser uma referência humana em tempos nos quais ninguém está isento de purificar-se? Como perseverar em um caminho espiritual se às vezes nos sentimos tão débeis, tão frágeis, tão expostos a tudo o que nos rodeia e que influencia em nossas ações e em nossos pensamentos? A única forma é crescer e aprofundar no próprio caminho espiritual, deixar que Deus tome as nossas debilidades e construa com o seu poder, com as suas mãos, o que nós não podemos construir. Mas para isso precisamos fazer um esforço de nos unirmos mais a Deus, estar mais em oração, estar mais em contato com suas instruções, alimentar o nosso espírito de coisas positivas e jejuar das influências do mundo, de coisas que não só não nos fazem crescer, como nos prendem no ponto em que estamos e às vezes nos fazem retroceder. Essas coisas já conhecemos, sabemos onde estão as nossas fraquezas e nesse momento é hora de encará-las e dizer: isso não mais. É hora de fazer as nossas escolhas com base no que já sabemos e dessa forma crescer não só pelos erros, mas pela união com Deus. É assim que vamos nos tornando um instrumento do Pai, ainda que seja apenas com esforço por trilhar esse caminho. Ele vai fazer com que o nosso esforço inspire a outros, porque quando algo é verdadeiro, as almas sentem. E não importa que não seja perfeito, porque a perfeição pertence a Deus e corresponde a Ele manifestá-la. Nossa parte é nunca desistir e sempre aspirar a isso, com sinceridade. Ainda no dia 12 de abril, São José nos chama a prestar um serviço de ser um exemplo aos nossos irmãos, dizendo: muitas almas querem despertar e dar os seus passos, mas os conceitos e as instruções espirituais não são suficientes. Elas necessitam de um exemplo vivo, assim como tu, filho, necessitaste do exemplo vivo de Cristo para despertar. Assim como o Senhor renunciou a tudo para ser um exemplo de união com Deus para o teu coração e para aqueles que o souberam ver, agora chegou a tua hora, como servo consciente do Criador, de fazer a tua renúncia e entregar aos pés do Criador o que ainda te impede de viver a sua santa vontade, para que assim te tornes um verdadeiro instrumento de Deus neste mundo cada dia mais perdido. São José nos diz que Cristo renunciou a tudo para ser um exemplo de união com Deus e nos chama também a ser um exemplo para os demais. E podemos pensar que renunciar a tudo é algo muito amplo e talvez precisemos de um exemplo mais concreto, mais preciso, que nos mostre ao que devemos renunciar para ser um exemplo para os demais e cumprir com isso que São José nos pede. Alguém que está adormecido e precisa despertar necessita de algo que chame a sua atenção, que faça a diferença, que lhe traga a esperança e a possibilidade de viver algo novo, algo que compense o seu movimento de despertar.
E o que são essas coisas diferenciadas? A humanidade necessita de referências simples, de pessoas verdadeiras, pacíficas, humildes, capazes de renunciar a tudo o que geralmente são influenciadas a buscar e até a lutar por isso. No dia 13 de abril, São José nos fala sobre sermos pacíficos e nos dá exemplos de tudo que devemos renunciar para sermos exemplos de uma conduta diferente neste mundo. Ele disse: para viverem a paz neste tempo, deverão renunciar. Renunciar a ter razão, a se sobressair, a impor as próprias opiniões, a concretizar as próprias ideias. Para estarem em paz, deverão viver no espírito da humildade. Isso não significa que estarão inertes, indiferentes ou sem atuação nos planos de Deus. Vocês renunciarão ao que vem de vocês mesmos, porque o que vem de Deus abrirá as portas da manifestação, sem que seja necessário impor nada. Não impor nada, respeitar, estar em humildade. Essas são as sínteses desse estudo de hoje. Essas três coisas nos levam a viver as palavras de São José que estudamos, porque assim viveremos o ecumenismo, abrindo-nos para a verdade, dando exemplo para o próximo e sendo pacificadores neste mundo tão necessitado de paz. Continuaremos nos próximos meses trazendo novos impulsos com as mensagens diárias de São José. Novamente os convidamos que leiam essas mensagens completas e que deixem que elas trabalhem em seu mundo interior. E o mais importante, que através de vocês essas palavras possam ir transformando a humanidade. Um bom aprofundamento interior para todos.